Vamos neste vídeo ver quais são os primeiros passos para a criação de uma pequena aplicação em C#. No vídeo anterior desta série, tivemos a ocasião de criar um projeto que iremos usar ao longo do tempo para criar as nossas aplicações. Ou neste caso, para exemplificarmos ou aprendermos qual é a forma de escrever o código em C#, aquilo que tecnicamente se define como sendo a sintaxe da linguagem. E quando eu me referir a sintaxe da linguagem, estou exatamente a referir-me à forma como se escreve o código de programação em C#, neste caso as instruções que o programa ou o computador irá ter que executar. Estamos de novo aqui no nosso Visual Studio e vamos começar neste vídeo por abrir o projeto, neste caso a solução, que nós tínhamos criado no vídeo anterior desta série. E para isso bastará irmos aqui a File, Recent Projects and Solutions e escolher esta opção, Primeira Aplicação, ok? Se não encontrarem esta opção por algum motivo, porque andaram a fazer algumas experiências no vosso Visual Studio, etc., poderão também fazê-lo através da opção Open, Project Solution, e quando clicarem aqui, vão depois dirigir-se ao espaço onde se encontram alojados os projetos do vosso C#, vão entrar dentro da pasta da primeira aplicação e selecionar o pequeno ficheiro Microsoft Visual Studio Solution, que é, neste caso, o tipo de ficheiro que aqui está, ok? E bastará clicar em Open e vamos ter então o nosso projeto aberto. Ora, pode aparecer desta forma, como pode aparecer sem qualquer espécie de documento aberto, desde que aqui na parte do Solution Explorer esteja identificada a solução e também o nosso projeto, temos então o nosso projeto aberto e pronto a ser trabalhado ou editado neste caso. Vamos então falar aqui dos conceitos iniciais sobre a introdução de código na programação. E ao longo dos vídeos que se vão seguir nesta série, vamos com certeza aprofundar esses conceitos, bem como aquelas questões que têm a ver com a parte do design. Antes de abrirmos aqui os documentos, se eles já estiverem abertos não tem qualquer problema, poderão deixá-los ficar abertos, há que referir o seguinte: de um modo geral, uma aplicação de C# pode resultar em dois tipos de produtos. Um que nós já vulgarmente conhecemos como sendo uma aplicação de computador é genericamente um programa de computador, como por exemplo, se eu quiser utilizar aqui a calculadora. E neste caso a calculadora é uma aplicação de software criada numa linguagem de programação, não foi em C#, mas sim em C++, mas o seu resultado final é basicamente uma aplicação que permite um certo tipo de produtividade. Neste caso tem teclas como funções, quando eu clico aqui nas teclas, eu vou ter aqui um determinado comportamento, posso depois fazer operações matemáticas, aquilo que tradicionalmente uma calculadora faz. No entanto, esta aplicação tem aspectos que não existem nas calculadoras físicas, nomeadamente a questão de termos aqui um menu onde podemos definir ou alterar algumas características da nossa calculadora. Tem depois aqui um sistema de copy-paste, ou de cópia e colagem. Tem também um sistema de ajuda. Tem aqui um pequeno quadro a indicar quem fez ou quando fez, qual é a versão desta aplicação e, portanto, há aqui um conjunto de elementos que caracterizam esta calculadora como sendo uma típica aplicação de computador. E no C# nós podemos criar este tipo de aplicações. Aquilo que nós designamos os executáveis, ou uma aplicação executável. Quando ouvirem falar num executável ou num ficheiro .exe, de executable, estamos a falar de uma aplicação normal para computador. Mas no C# existe também a possibilidade de criarmos aquilo que se chama uma biblioteca, ou em inglês uma library. E uma library é um tipo de programa não executável, isto é, enquanto um executável permite de imediato termos uma aplicação, onde podemos fazer um duplo clique nesse executável e executar uma aplicação e depois utilizá-la como ferramenta de trabalho, uma biblioteca é um conjunto de instruções que nós podemos criar em C#
para depois reutilizar em aplicações executáveis. Este conceito nesta fase inicial pode parecer um pouco complexo, mas eu não poderia deixar de o referir. E não é importante neste momento perceber como é que funciona cada um desses dois mecanismos, uma vez que nesta fase inicial vamos nos concentrar fundamentalmente na criação de executáveis. Isto é, aplicações, por mais simples que elas possam ser, aplicações prontas a ser utilizadas pelos utilizadores, neste caso. Ora, vamos regressar aqui ao nosso Visual Studio e vamos abrir um documento, ou neste caso os documentos, de forma a podermos alterar o seu código de programação. E para abrir documentos da nossa solução ou do nosso projeto, bastará fazer um duplo clique sobre eles aqui nesta secção. No entanto, eu quero fazer aqui uma breve referência, ainda não aprofundada, sobre estes 4 elementos que aqui estão. Temos aqui no topo uma opção chamada Properties. Depois References, Form 1 e Program. Ora, eu vou começar exatamente pela parte de baixo, ok? Poderia começar por cima, mas não há problema. Como podem reparar, há aqui um pequeno ícone que tem este aspecto verde e que diz C#. E, pelo contrário, este ícone de cima tem uma espécie de um formulário como ícone. Ora, estas são duas das principais diferenças que distinguem os documentos dentro do Solution Explorer. Quando nós olhamos para um ficheiro com este tipo de ícone, estamos a falar de um ficheiro ou de um documento que tem exclusivamente código de programação, ok? E, portanto, se eu fizer aqui um duplo clique, o que vai acontecer é que vai abrir automaticamente aqui a parte de código de programação. Pelo contrário, se eu tiver um ícone com este aspecto do formulário, se eu fizer um duplo clique, por defeito ele irá abrir no modo de design. Isto é, no espaço onde nós podemos organizar os objetos da nossa aplicação. E por conseguinte, nós temos aqui então já essas duas diferenças claramente identificadas. Contudo, reparem que o Solution Explorer contém aqui este mecanismo de árvore em termos de organização. E quando nós clicamos aqui, nós vamos ter aqui mais árvores. E tudo isto se vai expandindo, uma vez que o Solution Explorer permite-nos aceder de uma forma mais direta àquilo que pretendemos abrir neste caso. Neste caso, se clicarmos aqui em Program, ele vai abrir o documento todo por completo. Depois, dentro do Program, nós temos aqui ainda Program. E este programa que aqui aparece, reparem o que acontece aqui deste lado. Ele está-se a referir exatamente a este bloco que aqui está. E não interessa muito o que isto é neste momento, porque depois iremos ter ocasião, num vídeo dentro em breve, de explicar o que é isto de uma classe, de um bloco, etc. Mas reparem, quando eu seleciono aqui o programa, ele vai abrir todo o documento. Quando eu escolho, e vou aqui alterar para outra localização, quando eu escolho aqui a opção Program, ele vai automaticamente saltar para ali o seu foco. Porquê? Dentro deste ficheiro eu posso ter vários tipos de blocos diferentes de código de programação. E se eu, por exemplo, aqui acrescentasse agora, e não liguem àquilo que eu estou a escrever, static class test, o que iria acontecer então é que nós vamos passar a ter a possibilidade de ter aqui um novo item, como existe aqui o program, ok? Eu escrevi exatamente aquilo que aqui está, mas aqui com um novo bloco. E reparem que automaticamente temos aqui teste também. Quando eu seleciono aqui, ele automaticamente salta para o espaço do código que eu quero editar. Não tenho aqui nenhuma seta como está aqui deste lado. Porquê? Porque dentro do programa nós temos já aquilo que se designa por um método, que é aquilo que aqui está, o static void main. E por isso, quando eu clico aqui, ele automaticamente vai direcionar-me para aquele método. Eu posso também testar aqui e criar um método. Neste caso, eu vou criar aqui static void método teste. Ok? E eu escrevi aqui isto só para mostrar que, de facto, a organização do Solution Explorer nos vai permitir aqui aceder de uma forma mais direta a cada uma das partes destes documentos. No que acontece? Eu agora vou apagar aqui tudo isto, e para isso bastará selecionar aqui todo o código e pressionar a tecla Delete, e o Solution Explorer irá facilmente ou rapidamente aqui atualizar-se. Vimos aqui, então, no programa como é que nós podemos aceder através do Solution Explorer. No caso do Form 1,
nós temos aqui na árvore um conjunto de outros dados. Temos aqui o form1 designer.cs e dentro do form1 designer.cs é que vamos ter aqui uma árvore com imensas informações sobre a organização interna deste ficheiro. Este ficheiro que aqui está, o formulário, ele é constituído fundamentalmente por dois componentes. Neste caso serão três, mas vamos falar nos dois principais. O componente de design, isto é, aquele que é o seu aspecto visual, mas também o seu aspecto programático, isto é, a sua linguagem de programação. E, portanto, quando eu pressiono aqui duas vezes neste formulário, aqui duas vezes, ele abre este quadro, mas quando eu pressiono aqui duas vezes, ele vai abrir o código de programação do designer. Ora, para percebermos o que é que isto significa, eu vou aqui fechar esta do program, ok? Significa que temos para a mesma circunstância, neste caso para este formulário, temos dois cenários diferentes. Temos aqui o seu aspecto visual e aquele que nós podemos alterar através daqui do rato e de mexendo aqui nos seus objetos, adicionando novos objetos, etc. No entanto, tudo aquilo que nós fazemos no modo de design é automaticamente transformado em código de programação. O C# é sempre baseado na construção de código de programação, o que quer dizer que, em teoria e na prática também, nós poderíamos iniciar a nossa aplicação sem termos qualquer espécie de formulário, mas poderíamos criar todo o código de programação que permite criar um formulário neste modo visual. E esse código de programação que permite que o formulário tenha este aspecto, que tenha estas teclas, que tenha aqui este espaço para texto, esta tecla, etc., tudo isto está guardado neste ficheiro form1 designer.cs. E como podem reparar, há aqui muita informação que eu posso aqui expandir e já vamos ver como é que isto se organiza. E existe aqui bastante informação escrita que neste momento para nós é puramente chinês. Isto é uma linguagem desconhecida. Mas apenas para dizer então que tudo o que está aqui são as instruções necessárias para que, do lado do espaço visual, o formulário tenha este aspecto. A título de exemplo, eu posso mostrar aqui que o meu formulário, vamos ver aqui se o encontramos, ok, ele aqui não aparece suficientemente explícito neste momento para mostrar o que eu quero, mas, por exemplo, vamos falar aqui do botão. Eu adicionei aqui manualmente um botão. E neste caso ele vai aparecer aqui, reparem, botão executar, tem aqui todas as suas características. Tem aqui a sua localização, o seu nome, o seu tamanho, o seu texto e o tal evento, isto é, a tal questão de quando eu faço um clique, o que é que vai acontecer ao meu botão. E por isso, quando eu faço aqui um duplo clique neste botão, quando estou aqui no modo de visualização, ele vai abrir aqui este espaço do código. Chamo a atenção para um aspecto muito importante que é o seguinte. Eu tenho aqui o form1.cs, que tem o formulário, tenho o form1designer.cs, que tem o código de programação onde o formulário está definido em termos de programação, mas tenho também, vou fazer aqui o executar dois cliques, tenho também o form1cs sem ser em forma de design. Okay? Eu tenho aqui o design, tenho aqui o designer, que é o código de instrução deste tipo de formulário, e depois tenho aqui o form1cs. E o form1cs é um código de programação à parte, isto é, não é o código de programação que permite criar o aspecto visual do formulário, mas sim o código de programação, onde eu vou introduzir as instruções para serem executadas quando eu faço, por exemplo, um clique no meu botão, ok? E estes conceitos podem parecer muito abstratos nesta fase inicial, mas com certeza serão mais simples de perceber nos próximos vídeos desta série. Vamos aqui fechar estes documentos apenas para avançar um pouco mais. E volto a sublinhar esta questão que eu acho que é extremamente importante. Eu estive a explicar aqui o que é o formulário, o que é aqui o program, e com certeza que neste momento a ideia não é que toda a informação fique já memorizada. Obviamente que não. Estamos apenas a aflorar, a mexer ao de leve dentro daquilo que é a organização do C#. Temos depois aqui um ícone chamado References. E aqui este ícone nós fazemos aqui um duplo clique e ele basicamente vai abrir aqui
uma listagem de informações. Estas informações, neste momento eu não vou detalhar muito o que é que elas são, tecnicamente são chamados namespaces, mas basicamente o que é que elas indicam? Indicam quais são um conjunto de namespaces ou de funções que estão envolvidas no meu projeto e por defeito elas são colocadas aqui logo de início na minha aplicação. Neste momento não vamos estar aqui a aprofundar muito mais sobre este aspecto. E finalmente temos aqui o Properties. E no Properties nós temos aqui várias informações que também não vamos estar a aprofundar em muito detalhe, mas se fizermos aqui um duplo clique no Properties, o que nos vai ser permitido fazer é o seguinte, é através deste quadro que tem imensas opções, a possibilidade de nós definirmos as características da nossa aplicação. E logo no topo temos aqui Application. E temos aqui o nome da nossa aplicação, o default name para o namespace, que depois iremos ver o que é isto do namespace, qual é a plataforma Net Framework para a qual está direcionada a nossa aplicação e há aqui um conjunto vasto de informações, nomeadamente até a possibilidade de definirmos aqui o ícone da nossa aplicação. Não vamos estar agora a aprofundar os nossos conhecimentos neste campo, iremos fazê-lo mais para a frente, uma vez que não é o objetivo deste vídeo estar aqui a falar sobre as configurações mais avançadas da nossa aplicação. Não. O que está definido por defeito é suficiente para podermos avançar. E vamos então muito rapidamente avançar aqui para os conceitos básicos e genéricos do que é a criação de código ou a escrita de código em C#. Neste caso, para o fazermos, vamos fazer um duplo clique aqui no Form 1 e vamos abrir o seu modo de design. Sempre que do modo de design nós queremos passar para a área do código, isto é, a área que permite inserir as instruções a executar, nós podemos fazê-lo de duas formas. Ou clicando aqui num espaço em aberto com o botão direito do rato e depois View Code, e vamos abrir logo aqui ao princípio, então, este espaço que tem código de programação, ou então, se nós queremos adicionar funcionalidades aqui no executável, nós vamos fazer aqui um duplo clique no executável. E ele automaticamente vai criar o espaço do clique, vamos lhe chamar assim, é chamado um método, depois iremos explicar o que é que isso significa num próximo vídeo, e vai criar aqui um espaço que nós designamos por um bloco. E este bloco basicamente é o quê? O que é que acontece quando clicamos no botão executar? E é o que nós introduzirmos aqui dentro que vai ser executado. Neste caso específico, para a exemplificação do que é a sintaxe do C#, é extremamente importante referirmos de que forma é que, através do código, nós podemos interagir com os objetos. E já vimos no vídeo anterior que, por exemplo, aqui este objeto que tem por nome técnico uma label, que é um espaço para apresentação de texto, tem aqui um vasto conjunto de propriedades. E nós podemos aceder a qualquer uma destas propriedades através do código de programação. Neste caso, o nome das propriedades está aqui na coluna da esquerda e o valor de cada uma das propriedades aparece na coluna da direita. O que quer dizer que, se eu, através do meu código de programação, identificar qual é o objeto que quero manipular, através da sua propriedade e atribuir-lhe um novo valor, automaticamente o objeto vai sofrer alterações. Vimos também já no vídeo anterior, então, como é que isso se faz. Se eu clicar aqui no executar e pretender alterar aqui o valor do texto, eu sei que esta propriedade do texto do meu label é esta propriedade que está aqui embaixo designada por text, texto. Ora, então, se eu quiser fazer a alteração daquela propriedade, eu vou fazer o quê? Vou primeiro identificar qual é o objeto que quero alterar. E nesta circunstância, o objeto tem aqui o seu nome. Ok? Nós podemos ver o nome de duas formas. Ou através aqui da sua propriedade, e cá está, caixa underscore texto, ou então temos lá no topo caixa texto. E, portanto, se estivermos aqui no fundo da nossa listagem de propriedades, facilmente conseguimos identificar também aqui qual é o nome deste objeto. Ele chama-se caixa texto. Claro que se clicarmos aqui, temos form 1, que é o nome deste formulário. Se clicarmos aqui, temos o btn underscore executar. Ora, eu vou aqui alterar uma propriedade da caixa texto. E para isso, eu vou escrever aquilo que se chama uma declaração. Aquilo que em inglês se chama um statement. Todo o código de programação em C# é genericamente construído em torno desta realidade. Isto é, vamos criando instruções de uma forma sequencial. E por isso eu quero que caixa texto, e eu já vou depois falar no próximo vídeo sobre o que é esta caixinha que aparece aqui azul,
E agora, para me referir a qualquer uma das propriedades desta minha caixa texto, eu coloco um ponto. E quando eu clicar um ponto, vai surgir aqui uma listagem vasta de propriedades. Ora, eu sei que a propriedade que eu quero alterar é a propriedade text. E para alterar a propriedade text, eu vou ter que dizer o que a propriedade text vai passar a ser. Qual é a propriedade ou o valor que ela vai passar a ter. E para definir o seu valor, eu coloco o sinal de igual. Isto significa, em linguagem corrente, o texto da caixa texto vai passar a ser igual a... E agora vou abrir aqui aspas, porque eu vou colocar texto. E para colocar texto nós temos que colocar aspas. Portanto, se eu colocar aqui, por exemplo, o meu nome, João Ribeiro, o que vai acontecer é que o código de programação vai logo começar a interpretar isto como sendo um erro. Porquê? Porque ele vai tentar perceber se eu estou aqui a introduzir código de programação específico. Mas o que eu quero não é código de programação específico, é um texto. E para ser um texto, ele terá que estar dentro de aspas, ok? Tudo aquilo que estiver dentro de aspas será considerado texto neste caso. E, portanto, como esta propriedade da caixa de texto está preparada para receber texto, se eu atribuir a esta caixa de texto o valor igual a João Ribeiro, então vai ser esse valor que vai ser atribuído a esta propriedade. Finalmente, um dado extremamente importante que acontece de uma forma genérica em todas as declarações de código. No final de cada declaração, eu tenho que terminar essa frase com um ponto e vírgula, ok? Caso contrário, reparem, se eu não tiver lá o ponto e vírgula, automaticamente o Visual Studio está preparado para identificar que existe um erro neste código. E se eu tentar aqui executar isto desta forma com um erro, o que vai acontecer é que ele próprio me vai dizer que há aqui um erro. There were build errors. Foram encontrados erros na construção da aplicação. E ele ainda assim nos deixa executar a aplicação, mas nós, claro que não vamos executar porque ela tem um erro. Ok? Então o que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos aqui colocar o ponto e vírgula no final e vamos executar a nossa aplicação. Clicamos aqui no Start para executar e cá está a nossa aplicação a ser executada. Tal como aconteceu então aqui no código. Nós inserimos dentro deste bloco do evento click, ou neste caso do acontecimento click, informando que quando clicarmos aqui no botão, a propriedade caixa texto.text, okay, vai ser igual a João Ribeiro e não a texto de exemplo. Então se eu clicar aqui em executar, eu tenho João Ribeiro. Para terminar este vídeo de uma forma muito rápida, isto porque vamos continuar a falar sobre estes conceitos mais genéricos e básicos das instruções do código, deixem-me mostrar-vos o que é que acontece neste caso quando nós criamos esta aplicação. Sempre que clicamos ali no executar ou no start, esta aplicação é disparada aqui neste ambiente, mas de facto ela já existe criada com o seu executável. E reparem então, eu vou baixar aqui o meu Visual Studio, vou entrar dentro da pasta onde tenho os meus projetos do C# e dentro da pasta Primeira Aplicação nós temos uma pasta chamada Primeira Aplicação, que é a pasta do projeto que nós estamos a desenvolver. Dentro desta pasta nós vamos ter aqui quer o ficheiro program, o form1 em diferentes vertentes, etc. Iremos falar nisso mais à frente. E depois temos aqui três pastas. A que nos vai interessar é a pasta bin. Se entrarmos dentro da pasta bin, temos uma pasta chamada debug. Poderemos também ter uma outra chamada release, mas aquela que nos interessa é o debug. E o debug, dentro dela, vai ter aqui o executável ou a aplicação que se chama primeira aplicação. E reparem então, se eu agora executar aqui esta primeira aplicação, com 2 cliques, eu tenho o meu programa de computador pronto a ser utilizado. E cá está executar e João Ribeiro vai aparecer. Clico ali na tecla de fechar e ele vai fechar esta nossa aplicação.